E meu amigo, lá você, minha amiga, estamos aqui com mais o nosso momento de geografia comigo, professor Edivander Marinho, você aí no seu cantinho, vendo a nossa teleaula de geografia. Pois bem, na última aula, a gente não chegou a concluir a parte de fatores climáticos. A gente viu maritimidade e continentalidade, só recapitulando alguma coisa aqui, que a maritimidade tem todo aquele cenário relacionado a estar próximo do litoral. E com isso, você vai observar que as massas que vêm provindas do oceano, elas sempre vão estar úmidas. Em algum momento pode estar seco, mas depende muito da localização geográfica dessa bendita massa de ar. A continentalidade, então, ela é diferente da maritimidade, ela vai estar distante do litoral e, por isso, a umidade vai ser menor, levando em conta que há algumas situações de exceção, como no caso amazônico, onde a nossa situação é de que, mesmo distante do litoral, mesmo distante das massas de ar, você tem aquilo que nós chamamos de evapotranspiração. Essa evapotranspiração, sim, de fato, vai gerar uma atenuação bastante gigante do calor, correto? Então, a gente tem essa situação que o continente absorve mais calor e aquece mais rapidamente que o oceano. Então, provavelmente, a gente tem uma continentalidade com amplitude térmica maior e a maritimidade, amplitude térmica menor. Isso foi visto na aula passada. Relevo, a gente trabalhou relevo também na aula passada, lembrando que as chuvas, que são também um elemento climático importante, tem a ver com o vento também, podem ser relacionadas na nossa explicação aqui de relevo. Por quê? Quando tu vai percebendo bem aqui, chuva orográfica, né? Você está vendo bem aqui a chuva orográfica. Então, nesse momento aqui, você está vendo o vento batendo em um obstáculo natural. Esse obstáculo natural é uma montanha, pode ser um planalto elevado. Então, na porção barlavento, aquela onde se choca com o vento, e no posterior, próximo realmente dessa área alta, você tem chuva. Após a área elevada, você não terá chuva. Então, a chuva orográfica também é chuva de relevo. Ela acontece no Brasil, por exemplo, muito no Nordeste brasileiro, na porção do Agreste, Sertão e Sudeste brasileiro. Já a chuva convectiva, que está bem aqui do ladinho, é aquela bendita chuva do local muito quente, extremamente quente e úmido, como o nosso aqui na Amazônia. Você está vendo aqui no desenho, o ar quente que ascende e o ar frio que descende. Na hora do choque, você vai ter essa concentração de umidade, vai ter posteriormente essa precipitação. Aqui embaixo você tem a chuva frontal. A chuva frontal, pessoal, acontece bastante no centro-sul brasileiro, acontece no sul do Nordeste, acontece no Sudeste, acontece bastante em São Paulo, em Minas Gerais, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia. Ela advém do choque de uma frente fria, no caso brasileiro, geralmente está relacionado com a massa polar atlântica, que vem do Polo Sul. Ela vem provinda de muito frio e ao chegar em áreas como, por exemplo, o sul do sertão, que fica no Nordeste brasileiro, você está vendo aquela massa de ar quente chegando, e quando ela se encontra, você tem uma precipitação bastante elevada. Isso foi visto na aula passada também, pessoal. Vegetação. Aqui você tem novamente aquela foto, aqui na esquerda, né? De uma fumaça elevada. Será que é queimada? Não, pessoal. É o que eu falei anteriormente no início da aula. A vegetação realiza a evapotranspiração. A vegetação realiza todo um cenário diferenciado, porque o vegetal, na cadeia alimentar, ele é o produtor, é um elemento autótrofo. E esse elemento autótrofo, ele acaba gerando o seu próprio alimento. Esse elemento autótrofo, ele acaba gerando uma condição bastante elevada de produção de cloroplasto, clorofila, e ao final do dia, esse vegetal,
ele vai realizar a transpiração. O excedente de água sai pelo seu caule, principalmente pelas folhas. Quando o dia nasce, né, o raio do sol vem, o raio solar bate nesse vegetal com a sua transpiração, e aí o que acontece? A água transpirada evapora. Então, evaporação da transpiração, evapotranspiração. E aí, a evapotranspiração, elevando a quantidade de umidade, acaba atenuando, abrandando mais o calor. Porém, a umidade fica elevada. Aqui no mapa mundi à tua direita aqui do vídeo, você vai observando as áreas verdes na América Central, na América do Sul, na área equatorial do continente africano, em Madagascar, na Índia, no Sudeste Asiático também. Então, você vai observando que essas áreas possuem uma elevada concentração de vegetação, correto? Fatores climáticos também importantes, a altitude que a gente viu na última aula. Lembra que a gente fez uma comparação de Santos, São Paulo, dentre outras coisas? Olha, aqui Santos, nível do mar, você tem aí uma altitude que não passa de 2 metros. Já em São Paulo, passa de 750 metros. Então, vai observando bem aqui, no desenho da esquerda, você tem uma menor coluna de ar. Logicamente que você vai ter uma pressão atmosférica menor. Essa coluna de ar que vai pressionando o relevo acaba sendo menor. Lembrando também que, por ser uma área alta, a concentração de oxigênio é menor. Logicamente, então, o raio solar que bate ali, ele bate constantemente, não vai gerar muita evaporação, porque lá você não tem muito oxigênio. Já em Santos, a coluna de ar é enorme, vai observando bem aqui. O que é que você percebe? Que você tem uma quantidade bem maior de pressão atmosférica e a tendência é que você tenha um calor também um pouco mais elevado. Bem aqui no desenho da tua direita, você tem um desenho muito interessante, já caiu no Enem esse desenho, pessoal. Inclusive pode ser relacionado a questão de biologia. Eu queria deixar bem claro que a prova do Enem é interdisciplinar e a prova da biologia, pelo menos 30% a 40% das questões, tem muita relação com geografia, como, por exemplo, os domínios fitogeográficos, que nada mais são do que os domínios morfoclimáticos, os ecossistemas que estamos falando. E bem aqui, você vai observando que você tem uma coluna na direita, que é a altitude, que vai de 1.000 a 8.000 metros. No primeiro momento, a altitude que vai de 0 a 1.000 metros, você tem aqui uma cobertura vegetal de floresta. Então, você tem muito mais de biodiversidade nessa área, você tem uma concentração de seres vivos bem mais intensa, a umidade relativa do ar é intensa, o calor também é excessivo e chove constantemente. Aí, já em 2.000 metros, você começa a perceber que você tem elevações de planaltos, elevações de montanhas, você tem cerrado por ali também, e a cobertura vegetal fica mais esparsa, ela não é mais densa, emaranhada, você não consegue, no emaranhado, como na floresta amazônica, andar em linha reta. Já em coberturas vegetais, numa condição um pouco mais elevada, tem uma esparcialidade bem maior. Então, o que é que você tem? Você consegue andar em linha reta em muitas dessas florestas. E você ainda tem precipitação em forma líquida. Quando você percebe, pessoal, aqui no desenho, observe bem o desenho. Quando você observa acima de 4.000 metros, você vai observando que a floresta é de coníferas, aquele pinheiro, estilo do Natal, né? Você vai observando já em 5.000 metros a tundra. Essas coníferas são a taiga, né? Que você também vê nas estepes na Ásia, na Europa e na América anglo-saxônica, de preferência Estados Unidos e Canadá. E aí você tem essas coníferas. Logo depois, se aproximando de 6.000 metros, você tem a tundra, aquele vegetal que fica embaixo do gelo e que tem propriedades interessantíssimas que acabam por não morrerem. Então, tundra até 6.000 metros, observe aqui no desenho, que a precipitação agora, além de ser na forma líquida, pode ser também na forma de neve. E depois você tem aqui um fiord, você tem um lago glacial e você tem as montanhas que vão de 7.000 a 8.000 metros. A precipitação em forma de neve, provavelmente quantitativo,
de material de biodiversidade é bem menor mesmo. Então, numa área como o Brasil, que tem altitudes mais modestas, que geralmente são mais de planície, você acaba gerando essa condição real de mais biodiversidade. Então, empreendimento em cima de commodities, por exemplo, a expansão de agricultura, pecuária, da agroecologia é bem mais intensa em regiões como a nossa. Já nas regiões mais polares, nas regiões de montanhas elevadas, com certeza isso não aparece. A altitude, então, é um fator climático interessante. E aqui você vai chegando, acredito que tenha sido aqui que nós tenhamos parado na última aula. Latitude. O que é latitude, pessoal? Latitude é a distância em graus do Equador. Aqui no desenho tu vai percebendo que quando você vai subindo para cima com perdão do pleonasmo, descendo para baixo com mais um perdão de outro pleonasmo, você tem aqui o aumento de latitude. Quanto maior for a latitude, a temperatura vai cair. Quanto menor for a latitude, a temperatura vai subir. Por exemplo, aqui em Macapacite, 0 graus, porque nós estamos na latitude 0, então o nosso calor, a gente sabe muito bem, é extremamente elevado. A incidência do raio solar aqui no Equador é perpendicular sobre nossas cabeças. Tem vezes que você nem vê a sombra está bem embaixo de você. E mais, pessoal, quando se fala em Polo Norte e Polo Sul, o raio solar ele nem encosta no Polo Norte nem no Polo Sul. O que vai acontecer, Polo Norte e Polo Sul, por não terem esse contato maior com o raio solar, aumenta a latitude, a temperatura vai cair absurdamente. Então, nesse momento, você de fato tem temperaturas que ficam até bem abaixo de 0. Então, a latitude é um outro fator climático muito importante para que a gente entenda o clima. Bem, aqui você tem o fator climático massa de ar. Pessoal, massas de ar são preponderantemente importantes porque são pedaços da atmosfera que, de alguma maneira, vai diferenciar o entorno de acordo com a temperatura e a umidade de cada local. Ou seja, as massas de ar têm muito a ver com o local de origem. Por exemplo, quando a temperatura, a massa de ar, que é quente, ela vem da área equatorial e tropical. Já a massa de ar, que é fria, ela vem da região temperada ou polar. A região temperada é aquela que fica entre o Equador, aliás, desculpa, minto, vou pegar bem aqui, o mapinha fica melhor. Se você olhar bem aqui nesse mapinha, vai ficar bem mais bonitinho para você. Você tem bem aqui o Trópico de Capricórnio na parte sul e o Trópico de Câncer na parte norte. Desses trópicos para as zonas polares norte e sul, zona temperada, correto? E aí, então, você começa a entender que muitas massas de ar são frias porque vêm dessas áreas. Quanto à umidade, logicamente, como nós falamos anteriormente, em continentalidade e maritimidade, quando ela é seca, essa massa de ar veio de locais continentais, como a massa tropical continental. Já quando ela é úmida, quando ela vem da superfície dos oceanos, como a massa equatorial atlântica, por exemplo. Então, esse deslocamento, com certeza, ele é muito interessante, ele é constante. Por exemplo, bem aqui eu vou te mostrar o caso brasileiro. Atente bem para o desenho. Fixa no desenho aí. É muito que você fixasse só no desenho e preste atenção. Eu perguntaria quantas massas de ar tem no Brasil? Você tem 5. Observe bem. Bem aqui você tem, nessa parte desse desenho da tua direita, você tem a massa equatorial atlântica, a tropical atlântica e a polar atlântica. Então, tem 3 massas atlânticas. Professor de Wander, tem massa pacífica? Tem. Mas como o Brasil não tem litoral como o Pacífico, a gente não fala sobre elas. Aí bem aqui você tem, voltando ao desenho, massas que são de dentro do continente. Você tem a equatorial continental e a tropical continental.
A equatorial continental, ela nasce ali, no extremo oeste do Amazonas, ali pegando parte do próprio Equador, do próprio Peru, né? E aí a parte da massa tropical continental começa entre a Bolívia e o Paraguai, adentrando Mato Grosso do Sul e tudo mais. São massas internas, são massas continentais. As massas atlânticas são oceânicas, né? Tem a equatorial, logicamente porque está próximo do Equador, a tropical atlântica, que vai pegar aí o litoral nordestino e do sudeste, e um pedaço do sul, e a massa polar atlântica, como o nome já diz, ela vem do sul do continente, ela vem do sul do planeta e ela é originária do Círculo Polar. E aí você começa a ver desse Círculo Polar Antártico, você vai ter um frio. É justamente aí que eu queria lembrar de um fenômeno meteorológico que acontece no Acre, em Rondônia, aconteceu esse ano, chamado friagem. A massa polar atlântica, como diz o caboclo, né, vem abeirando por aqui, pelas fronteiras sul, do centro-oeste e da região norte, até chegar passando Rondônia e Acre. Nesse momento, a temperatura, tanto no Acre quanto em Rondônia, especialmente no Acre, podem até ficar 16 graus, 15 graus, 14 graus, próximos de zero. Sou de Wander, já que fica bem frio, por que não neva? Uma importante pergunta que já me foi feita uma vez por um aluno de cursinho, e eu falei, se ficasse 10 meses nessa temperatura e tivéssemos uma altitude razoavelmente alta, com mais de 800 a 1.000 metros de altitude, talvez tivéssemos neve. Mas como fica de 1 a 2 meses, no máximo 3, você não consegue ver neve alguma, correto? Então, massas de ar são extremamente importantes nesse cenário da análise do clima. Aí bem aqui você tem, pessoal, corrente marítima. Eu sempre lembro, galera, daquele desenho interessante, lembra do Procurando Nemo, quando ele, eu acho que está atrás do outro parente dele, ele está querendo ir para a Austrália, e ele pega a corrente australiana, e essa corrente australiana, no desenho, né, parece um grande vagão, um mega vagão de trem. É porque, pessoal, as correntes marítimas são como se fossem rios dentro dos oceanos, né? Inclusive aqui no desenho tu vai observando que tem setas de correntes que são vermelhas e correntes que são azuis. As de cor vermelha são correntes quentes, as de cor azul são correntes frias. Lembrando que a gente tem nessa corrente marítima influenciando demais na temperatura e também na salinidade, na própria pressão do local. Há um transporte de umidade que vai alterar, por exemplo, bem aqui na porção da América do Sul, vou mostrar bem aqui nessa porção aqui da América do Sul, você está percebendo a entrada no litoral do Pacífico da América do Sul, a corrente fria, corrente de Humboldt, ela chega, por exemplo, no Peru, e ela ajuda num processo que nós chamamos de ressurgência, onde a água, que é a corrente marítima que é fria, acaba meio que temperando aquela água que está muito quente e fica belíssimo para a reprodução, para o acasalamento, para a evolução do pescado. Então, a piscosidade no litoral do Peru, no litoral do Chile, no litoral do Equador é bastante elevada. Então, o que é que você percebe? A corrente marítima ajudou nesse processo também econômico. E aí, a gente tem que lembrar de umas coisas que vão aparecendo de maneira muito interessante, né, no que nós chamamos Brasil, vem aparecendo demais, né? As chamadas zonas de convergência. Bem aqui, nós temos a análise das zonas de convergência intertropical, as ECIT, e a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Observe bem aqui o desenho, né? Você vai observando que tem essas partes brancas, é a umidade, está vindo do Oceano Atlântico. Observe que ela pega áreas do Nordeste e da Amazônia, né? Chegando inclusive às partes amazônicas peruanas, né? A ZECIT, ela acontece basicamente no norte do Brasil, sempre próximo ao Equador. Tem muito resultado vinculado ao encontro dos ventos que vêm
das porções temperadas ao norte e ao sul, que são chamados ventos alísios, que trazem umidade também, que acontece muito entre fevereiro e maio. Então nós estamos em julho, né? Então a intertropicalidade já deu uma queda, né? E então teve muita chuva nesse período e agora a chuva começa a diminuir. Lembrando que se a chuva está aumentando em um local que não era comum e vai passando por muitos meses, é uma anomalia climática. É o que acontece nos estados do Brasil, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, aconteceu recentemente no Texas, acho que tem alguns dias atrás, mais de 20 pessoas faleceram em virtude desses enchentes lá nos Estados Unidos. E esse tipo de coisa, pessoal, está caindo enormemente na prova do Enem. Eu queria que você tivesse bastante cuidado na análise dessas questões de anomalia climática, porque a parte ambiental, só para você ter uma ideia, já caiu 6 vezes ou 7 vezes na prova do Enem no tema de redação, correto? De repente pode cair em linguagens, pode cair em geografia, pode cair em biologia, pode cair em química, pode cair em física. A prova do Enem é interdisciplinar. Uma outra coisa importante, a zona de convergência do Atlântico Sul. Lembre que a zona de convergência do Atlântico Sul, ela atua entre a região norte e sudeste. Vai observando aqui que você tem massas de ar vindas do Atlântico Sul, entrando em áreas do sudeste, chegando inclusive na região norte do país. Vem com uma frente fria, inclusive mês passado e retrasado, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, existiram momentos de muita oscilação da temperatura, inclusive momentos onde a temperatura caiu bastante, em outros momentos subiu bastante, inclusive a umidade relativa do ar caiu muito, inclusive teve momentos esse ano que chegou a um absurdo de 7% em áreas do Mato Grosso do Sul, em áreas de Goiás, em áreas do Distrito Federal. Naquele momento, e vimos inclusive isso, é um elemento climático, pode sim, sem dúvida nenhuma, ter sido, vamos dizer assim, muito desvantajoso para a questão da saúde. Correto? Essa zona de convergência do Atlântico Sul traz consigo muitos volumes de água. E não esquece, pessoal, a própria região amazônica pode estar atuando aí também com a questão dos rios voadores, que nós vimos na aula passada, falamos dos rios voadores, né? Dessa quantidade exacerbada de umidade que é vinculada a essa temperatura e essa umidade, esse cenário que a gente tem de grande evapotranspiração, de grande quantidade de bacia hidrográfica, que vai alimentar também o Sudeste. Tá, pessoal? Então, nesse momento, queria que você entendesse esse cenário todinho, tá bom? Bem aqui, nós temos um fenômeno meteorológico chamado El Niño. O El Niño tem esse nome porque ele foi visto e começou a ser analisado há muitas décadas atrás no litoral peruano. Então, acontecia muito em dezembro. Então, tinha anos que acontecia, anos que não acontecia num ano, no outro ano sim, e 2, 3 anos depois não. A gente está percebendo que o El Niño é um processo interessante de análise climática, é um fenômeno climático, né? Os ventos alísios, eles começam a se enfraquecer, eles não vão trazer umidade para o local. A água do Pacífico Sul, lembra que eu falei da corrente de Humboldt? Ela não vai chegar normalmente, não vai ter aquele processo de ressurgência que trabalhamos aqui em outro momento, há uns 20 minutos atrás. E aí o que vai acontecer? A pesca vai cair, o litoral peruano é o mais piscoso do planeta e vai deixar de ser, pelo menos durante o El Niño, né? Vai ter seca no leste australiano, lembre que na Austrália a gente tem muito deserto ali também. Vai ter redução de chuvas no norte e no nordeste brasileiro, isso daí é interessante. Nos últimos 20 e poucos anos aqui na região amazônica, já tivemos períodos secos elevados, de até mais de 4 meses sem muita chuva. Inclusive, a gente está vendo nos últimos anos e alguns meses atrás, determinados locais, estados, né, como o Acre, como o próprio estado do Amazonas, tiveram uma diminuição excessiva do grau de elevação dos rios, do grau de enchente fluvial
aconteceu bastante. O que aconteceu logo em seguida é que houve o contrário, umas enchentes elevadas, sim, sem sombra de dúvidas, que até estão prejudicando até o dia de hoje o estado do Amazonas, o estado do Acre, aqui na região amazônica, correto? E aí você vê também sul e sudeste com aumento de chuvas. A gente sabe muito bem que em maio do ano passado nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, uma calamidade extremamente horrenda, foi um caos econômico e social ali, até hoje deixou muitas sequelas. Isso pode cair na tua prova, com anomalia climática relacionada, sim, também a El Niño e também a problemas que houveram na questão da vazão pela Lagoa dos Patos, correto? El Niño para vocês. E lembrando também, isso daí é bastante claro e evidente, que nós temos muitos problemas climáticos agravados pela ação humana. E então o clima ele acaba sofrendo com a ação antrópica, a ação humana, e aqui a gente vai elencar coisas que caem bastante no Enem: aquecimento global, ilha de calor, chuva ácida, inversão térmica. O aquecimento global ele é o que mais cai. Ilha de calor é muito referendada à geografia. Chuva ácida, inversão térmica, além da geografia, está caindo bastante em química. E ele começa a entender a importância nesse aspecto, vamos dizer assim, academicista para a prova do Enem. Dá uma olhada aqui no aquecimento global, pessoal. Observe bem. No aquecimento global, o raio solar bate no solo, especialmente, claro, na área durante o dia. Há uma absorção dessa onda solar ultravioleta alfa-beta, e durante a noite é uma reemissão desse calor, que já é com infravermelho. Observe o desenho. No desenho, você tem uma capa de poluentes, que vão, está vendo aqui num cinza mais escuro, onde esse infravermelho ele não vai conseguir sair. Então o calor fica mais insidioso e incidente nessas áreas que tem, por exemplo, industrialização elevada, urbanização elevada, mas mesmo onde não tem, a gente sabe que a globalização ela acaba, vamos dizer assim, globalizando o que nós chamamos de impacto ambiental. Temos uma pergunta aí, André. Hoje dá uma pergunta para dar uma lidinha, por favor, meu querido. Olha essa pergunta aí da galera. Belíssima pergunta. Bem nossa, bem regional. De que maneira o El Niño influencia no fenômeno de salinização das águas do arquipélago do Bailique? Pessoal, é assim. O arquipélago do Bailique está no litoral do Amapá, litoral amazônico. Então recebe um afluxo muito forte, vamos dizer, constante, de força marítima. Então a água do oceano vai batendo, a água do rio também vem batendo, vindo do nosso estado do Amapá. Então o que vai acontecer é um processo de erosão fluvial, fluvio-marítima, E o que está acontecendo? A própria ação antrópica em determinados locais, e não somente no Bailique, em outros locais também do Amapá e do Brasil, vai havendo uma ação, por exemplo, de pecuária, especialmente da pecuária, O gado vai detonando a vegetação original, a própria descompactabilidade vinculada ao caminhar desse gado vai gerando caminhos de águas oceânicas para a água do rio. Então a água doce começa a ser contaminada com a água salgada. Daí essa salinização. É incrível, pessoal? Que quando a gente tem um processo de diminuição de chuvas, a gente sabe muito bem que isso pode acontecer quando o El Niño ocorre, que vai acontecer com pouca chuva, você não tem força dessa água de rios, a água doce. Então a água salgada, a água do oceano, vai tendo mais afluxo e vai empurrando para dentro do continente, das ilhas oceânicas, que é o caso do Bailique e outras ilhas próximas, esse fenômeno da salinização. Tem a ver com a falta também de vegetação, e eu devo ter comentado sobre a pecuária, a própria agricultura. Então a ação antrópica ela vai gerando condições para que isso aconteça. Então, o El Niño ajuda, influencia nesse fenômeno de salinização, meu querido, minha querida.
através dessa diminuição do processo de chuvas, vamos colocar assim, na região norte e nordeste. Então, sem muita chuva, você não tem entrada de água no solo, você não tem retenção de água no solo. Então, com pouca incidência de água doce, há uma substituição dessa água doce pela água salgada, aumentando novamente esse processo extremamente danoso da salinização, mas você percebeu que eu comentei também aqui sobre a erosão, que é o fenômeno de terras caídas. Então, é uma pergunta muito interessante, viu, galera? Uma pergunta que serve para o teu concurso público também, né? Tá rolando aí CFO, para PM, BM, né, aqui do estado do Amapá. Isso daí pode ser garantido enquanto pergunta. Então, quem fez a pergunta está de parabéns. E aí, voltando aqui, qualquer pergunta pode mandar para a gente, viu? O aquecimento global, ele começa com o efeito estufa. Perfeito, efeito estufa é um processo natural. Se não fosse o efeito estufa, pessoal, não haveria, assim, de fato, o que nós chamamos de manutenção da vida, porque tudo seria abaixo de zero. Não teríamos vida no planeta. Então, o efeito estufa é a manutenção da própria vida. A radiação solar para o ser humano dá a vitamina D. A radiação solar ajuda os vegetais no seu processo de criação do seu próprio alimento. Então, os vegetais que são autótrofos precisam do raio solar. Então, é um processo natural. O problema é quando ele fica mais intenso. E essa intensidade, sim, de fato, tem muito a ver com esse processo de industrialização, de urbanização, de desmatamento, de produção de lixo, correto? Então, a retenção de calor na atmosfera pelo gás carbônico, é aquele desenho que a gente viu anteriormente, faz com que aumente a incidência de calor. E aí a emissão excessiva de gás carbônico e gás metano também. O gás metano, pessoal, ele tem muito a ver com a produção, com a criação de gado, especialmente o gado bovino, em menor quantidade, o bubalino e o suíno. A gente sabe que existe a flatulência do ser humano, os gases que até o ser humano produz devido à decomposição orgânica dentro do nosso sistema digestivo. O gado, ele tem essa produção mais forte e não esquece, se no Brasil nós somos 212 milhões de habitantes, 215 milhões de habitantes, sim, sem sombra de dúvida, nós teríamos sim uma quantidade X de flatulência. Agora vamos pensar no gado. Gado bovino. São mais de 7 cabeças para cada ser humano. Já pensou? No Brasil, acho que deve ser umas 3 cabeças por cada ser humano. Então, é muita flatulência, é muito gás metano, e ele vai aumentar essa capacidade caótica de aumento do calor, pessoal. E aqui nós temos, olha, aqui embaixo, né, no sistema, aqui embaixo das palavrinhas em azul, você tem a emissão de poluição aqui das chaminés, você tem queimadas, você tem o gado, algumas causas para esse aquecimento. Algumas consequências aqui, elevação do calor. Aqui você tem o derretimento maior do gelo polar. E aí o que acontece? Você acaba percebendo, olha bem aqui, você tem alterações aqui de pluviosidade, aqui os corais mudando de cor. No caso aqui, eu queria que você observasse no urso polar, pode ser uma pergunta extremamente importante nesse cenário, vamos dizer assim, bem do Enem. Por quê? Porque o urso polar, pessoal, ele acaba sendo um animal que, vamos dizer assim, ele come bastante, ele come até 1 tonelada por período aí de 4, 5, 6 meses, e ele fica bastante adiposo, bastante engordecido. O que vai acontecer? Esse nosso urso polar, lembra que ele faz a hibernação, ele fica de 3 a 4 meses dormindo, e aquela gordura acumulada é a própria sobrevivência desse animal? Pois bem,
Esse animal, ele comia muito, então ele andava quilômetros no gelo, no sólido, pegando focas, narvais, peixes, né? O que está acontecendo agora? Ele não está podendo andar, pessoal. Ele tem que nadar. E quando você lembra do processo de natação, a perda calórica desse animal vai ser tão substancial que ele não está mais adiposo, ele não está gordo, ele está magérrimo. Já fiquei sabendo, inclusive, pasmem vocês, que já tem urso polar canibalizando outros ursos polares devido à questão da fome, né? Isso é um problema. Então, a gente está vendo, infelizmente, a extinção do urso polar. Correto? Aqui embaixo tu tem algumas alternativas, né? Você tem aqui a questão da busca de reciclagem de material, que a gente sabe que não é lixo. Aqui você está vendo a questão do ônibus, né? Que é a busca de um modelo alternativo de transporte coletivo, não agora só de um. Então, quando tu tem 30 automóveis, você polui 30 vezes. Quando tu tem só ônibus, tu polui só uma vez. Observe bem, né? Então, o Enem, ele é aquele tipo de vestibular, pessoal, ele trabalha bastante esse aspecto, vamos colocar assim, da solução do problema. Porque ele trabalha e dá o argumento do problema, ele dá as consequências, dá as causas, mas ele também pede a solução. E pode pedir, por que não? Num tema de redação. Fique atento para isso, meu querido. E aqui nós temos a questão da ilha do calor. Ilha de calor é um processo que já caiu no Enem quase meia dúzia de vezes, de maneira mais insidiosa, umas 3 vezes. Como eu já falei, é um processo extremamente ligado à questão antrópica. Bem aqui no desenho você está vendo na esquerda, você está vendo a densidade demográfica e de calor na análise da cidade de São Paulo, município de São Paulo, no final do século XX. Olha só, no desenho da esquerda, você tem aqui a distribuição de vegetação. Na parte norte de São Paulo, tu tem menos vegetação, é mais urbano. Na parte sul, na zona sul de São Paulo, é mais rural, tem mais sítios, né? Já no desenho da direita, você tem a temperatura aparente da superfície. Naquele local que é mais urbano, não tem muita vegetação, é justamente o local que é mais quente. Naquela área sul, que é mais verde, é mais rural, é onde a temperatura é menor. Olha só a questão da manutenção do verde, né, pessoal? Bem aqui você tem uns cortes hipossométricos, é a área urbana bem mais vermelha, com 21 graus, e a área mais distante do centro, com 17 graus. Você tem aí simplesmente, 24 graus, desculpa, né? Você tem simplesmente aí 7 graus de diferença entre a área central, que é mais quente, e a área rural, que é mais distante do centro, é uma área mais periférica. A palavra periferia quer dizer distante do centro. Só que nós temos aquele desígnio, às vezes muito bem mal interpretado, e é mal interpretação isso, falar que o que é periférico é uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa marginal. Olha só, né? Bem aqui, do lado direito, você tem o perfil da ilha de calor urbana, a área do centro da cidade tem uma elevação de calor mais insidiosa, chegando a quase 33 graus, e você tem as áreas verdes, né? As áreas verdes estão nas áreas mais periféricas, né? Onde a temperatura não ultrapassa os 30 graus, né? Então, isso é ilha de calor, pessoal. Então, para a gente observar mais, ilha de calor tem muito a ver com impermeabilidade do solo. Solos com asfalto, solos com concreto, a água da chuva cai, ela não infiltra no solo, ela não percola o solo, deixando o solo desprovido de retenção hídrica. Falta de vegetação. Poxa, a vegetação ela absorve gás carbônico e pode emitir oxigênio, além, claro, que ela absorve. Então, bem vegetação, você tem um clima bem mais brando, correto? Quando tu tem muito automóvel, muito ônibus, muita fábrica, tu tem uma elevação muito intensa do gás carbônico e tudo mais, do dióxido de enxofre, do dióxido de metano e tudo mais, correto? E aí vem aqui você tem a inversão térmica, uma coisa que pode cair também em química, pessoal. Olha só, aqui na tua esquerda você vai observando
Essas bolinhas aqui é um fluxo normal de poluentes, né? Tá bem disperso. E aí o ar quente está lá embaixo, próximo da cidade. O ar frio está logo após e tem um ar mais frio acima dele. Está normal. Em determinado momento, em locais muito industrializados, está muito quente, do nada fica frio. E assim vai. O problema é manter por muito tempo essa inversão. No desenho da direita, você tem um ar frio sendo mantido, né? A camada de ar frio não subiu. Então ela ficou ali e o que nós temos de poluição impede esse deslocamento, né, do calor para cima, ele não vai ascender também. Você vai fazer com que o ar quente fique em cima do ar frio, um verdadeiro sanduíche desse ar frio. E então os gases poluentes das indústrias ficam mais concentrados aí. A chuva ácida é uma coisa interessantíssima, né? Você está vendo aqui no desenho da esquerda, né, um local que você praticamente tem muita indústria, né? Aí você tem o ácido sulfuroso, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, relacionados a óxidos, reduções, isso aí tem a ver com química, né? Queria deixar bem claro que é um processo danoso, por quê? Porque a precipitação não vem só com água, vem com ácido. E esse ácido, pessoal, ele vai ser muito mais prejudicial do que se possa imaginar. Por exemplo, você tem áreas com elevada atividade industrial. Então o ar ele fica muito mais pesado e carregado de poluição. O que vai acontecer? Essa combinação química do gás emitido pelo nosso querido automóvel com a fábrica, a própria atividade vulcânica também pode ser vinculada, vai precipitar a água com acidez e vai reduzir o pH, o potencial hidrogeônico. Então você vai ter uma acidez da água de rios e lagos. Bem aqui você está vendo a consequência, olha. Peixes sendo mortos. A acidificação faz com que haja uma diminuição de produção de oxigênio. Os animais, como os peixes precisam disso, acabam morrendo, né? Você tem bem aqui vegetais desprovidos de folhas, né? Você tem bem aqui uma estátua extremamente corroída por essa acidificação da chuva. A gente encerra aí a análise conceitual dessa climatologia dos fenômenos climáticos, da questão de elementos e fatores climáticos, mas temos algumas perguntas aqui para a gente poder responder. Olha só. Vocês lembram do primeiro ano do Enem? Pois coincide com o primeiro ano do desafio. A gente nasce em 98 e em 98 começa o Enem. Em 98 você tem nos problemas ambientais analisados aqui na primeira prova do Enem. Adivinha qual foi? Aquele que nós acabamos de falar. A questão da chuva ácida. Olha só. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altos lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, o SO2, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Como eu falei, a globalização ela expande, globaliza a poluição. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, chuva ácida. E aí vem, um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Primeira obra, Monumento Itamaraty, em Brasília. O mármore que está ali, será que vai ser corroído? Escultura do Aleijadinho, Minas Gerais, pedra-sabão, contém carbonato de cálcio. Olha a pergunta de química aí. Grade de ferro, alumínio de edifícios. A ação da chuva ácida pode acontecer em A, B, C, D ou E. A resposta correta aí, pessoal, vai justamente quando você elimina a primeira afirmativa, porque o mármore ele tem uma composição granulométrica e a sua composição diferente, ela tem uma base no meio, ela acaba evitando a corrosão. É por isso que o mármore é tão caro. Já a escultura do Aleijadinho é justamente essa bem aqui, pessoal. Essa que você está vendo bem aqui, né, esse gárgula aqui gritando, é uma obra de Aleijadinho. E é justamente que ficou corroída. Então está certo. A segunda e a terceira, todo mundo bem sabe, grade de ferro vai sofrer oxidação em contato
com o ar. Imagina com a chuva ácida, aí fica pior ainda. Então, alternativa 2 e 3, letra D. Pois bem, vamos aqui pegar uma outra pergunta. Olha, essa aqui do climograma, Enem de 98 também. As figuras representam variação anual de temperatura e quantidade de chuvas mensais em dado lugar, sendo chamadas climogramas. Nesse tipo de gráfico, a temperatura é representada pelas linhas e as chuvas pelas colunas. Pois bem, a distribuição de chuvas no decorrer do ano, conforme mostrado nos gráficos, é um parâmetro importante na caracterização de um clima. Observe bem, pessoal, chuva é elemento climático, né? Não esquece disso. E aí vem, a esse respeito podemos dizer que A está errada, B está certa, C está errada, D está certa, E está certa. Pessoal, onde estiver errado, você não vai marcar. O cara não vai analisar a questão da chuva e dizer que está errado. Olha só. Letra B, está certo, pois justamente com o total pluviométrico anual são importantes variáveis na definição das condições da umidade. Não esquece que o contexto pluviométrico ele vai interferir na temperatura, no clima. A umidade tem a ver com o ar que está sendo evaporado. Presta bem atenção. D, está certo, pois é o que vai definir estações climáticas. Está certo, pois este é o parâmetro que define o clima de uma dada área. Por quê? Porque quando você trabalha clima, em determinado momento, você vê que esse local é mais chuvoso em determinada estação do ano, ou melhor, determinado mês do ano, então você está definindo o clima de uma determinada área, um local específico, não o local todinho. Por exemplo, definir estação climática por chuva tem a ver mais com a localização e a inclinação do planeta, pela questão da translação e rotação da Terra. Então, não é a letra D, não é a condição de umidade B, então ficou a letra E de esbelto, correto? Olha mais uma aqui. Olha essa daqui, pessoal. Típica pergunta do Enem, essa aqui é de 2000, então já tem 25 anos. Adaptação dos integrantes da Seleção Brasileira de Futebol Altitude de La Paz. Muito comentado em 95. Pelo que eu me recordo de futebol, em 95 foi Copa América. E o Brasil perdeu, não sei se foi a semifinal ou a final para o Uruguai. Por ocasião de um torneio, como pode ter sido no texto abaixo, tá assim. A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, um absurdo, 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica, que é a Copa América. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias. Então você tem que chegar lá, passar mais de uma semana, um terço de um mês, aproximadamente. E o organismo humano, que vai em determinadas elevadas altitudes, necessitar de tempo para se adaptar. Se tu chega para o jogo naquele dia, tu pode ter problemas. Se tu chega e se adapta ao local, até porque é um torneio, não é um jogo somente, precisa se adaptar. Então, não esquece, quanto menos oxigênio, mais tu vai ter problemas no teu pulmão. Tu vai correr, tu não vai transpirar, tu vai puxar a respiração, tu vai ter uma secura na garganta. Então, pode ter um colapso circulatório. Tem pessoas que não se adaptam logo, sai sangue do nariz, sai sangue aqui dos lábios, tontura, vômito. Isso é muito normal. A adaptação da equipe foi necessária, pessoal. Somente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada das cidades brasileiras de maneira geral, apresenta menor pressão, menor concentração. Não esquece, La Paz, 3.700 metros. A pressão lá tem a ver com a coluna de ar, que vai ser menor. A pressão lá ela é menor. Não é a letra B, não é a letra C, não é a letra E. É a letra A ou a letra D. E vem, tu achas que num local alto pra caramba, de 3.700 metros, pô, montanha, né? Tu acha que a temperatura lá é maior? Não, a temperatura é menor. Então a correta é a alternativa A. Menor pressão e menor concentração de oxigênio. Vocês estão acertando, essa quarta aí, ela é estupenda, né, pessoal? Quarta questão, letra A. A gente vai colocar lá no nosso chat o gabarito das outras, tá? A questão do tempo aqui, estou pegando as mais importantes. Vou pegar essa bem aqui.
Essa daqui, minha nossa. Olha só, pessoal, Enem 2001. Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, causadores de chuva ácida. Alguns dos gases que causam chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes. Observe só a dispersão. E observe que você tem nuvem de chuva e está caindo essa precipitação, né? Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades. Não esquece, ciclo da água. Cai por forma de chuva, entra no solo, vai para o rio, vai para o lago, evapora, condensa, precipita. Ciclo da água. Aí diz, 1, 2, 3. 1. As águas do escoamento superficial, aquela que não entra no solo, que escoa para o rio, para o lago, e da precipitação, que é da chuva, que atinge o manancial, poderiam causar aumento da acidez de água do manancial e provocar a morte de peixes. Deixa aberto essa aí. B. A precipitação na região rural poderia causar aumento da acidez do solo e exigir procedimentos corretivos como a calagem. Precipitação na região rural. Deixa aberto essa. Terceira. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema. A transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso de ácido. Absurdo. Essa você não vai deixar aberto. A terceira afirmativa, você corta. E todas as alternativas que você tiver, a 3, você corta. Então, a D e a E fora. Então, a resposta é A, B ou C. Só que tu vai olhar novamente a 1 e a 2. Se a 1 estiver errada, é a letra B. Se a 2 estiver errada, é a letra A. E se as duas estiverem certas, letra C. A água do escoamento superficial e da precipitação que atinge o manancial pode causar aumento da acidez. Pode causar aumento da acidez? Pode. Porque ela não entrou no solo. Ela vai para o lago, vai para o rio. Ainda está certa. B não. Segunda, a precipitação na região oral pode causar aumento da acidez do solo, exigir procedimentos corretivos como a calagem. Pessoal, o que é calagem? Alguém deve estar se perguntando aí. Calagem é a correção do solo que está com acidez elevada. É colocar, por exemplo, cálcio, calcário dolomítico, fosfato bicálcico, fósforo. Observe bem. Precipitação na região rural causa aumento da acidez no solo e de procedimentos corretivos como a calagem. Então, o solo ficou mais ácido porque a acidez da água introduziu-se no solo. O solo ficou mais ácido. Poderia haver uma necessidade de calagem? Poderia. Então, 1 e 2 corretos. Alternativa C de coração. Olha só, pessoal, pergunta boa essa, né? Essa daqui ainda não. Vou buscar uma mais para cá. Essa ainda não. Vou pegar uma bem interessante para cá. Essa aqui, do Enem 2009. Isso daqui entrou para a história, pessoal. É a interpretação de texto. Sou de banda, mas não tem o texto. Pessoal, que fique bem claro para vocês o seguinte. A prova do Enem, ela é contextualizada. O texto é um texto, mas o texto pode ser uma imagem. O texto pode ser um mapa. O texto pode ser um gráfico. O texto pode ser um poema, uma foto. Vamos colocar assim, né? E aqui nós temos praticamente duas historinhas, né? Então, uma diz assim, lá em cima, no Polo Norte. Um dos pinguins fala, oxente, tá vendo ali que tem um cacto? Tá vendo ali o sol? É uma coisa surreal. Não tem cacto no Polo Norte. Não tem esse sol elevado. E observe bem que tem pedaços de ossos relacionando a bicho que morreu, boi. E o cara está falando, né, o pinguim, oxente. Oxente é uma terminologia cultural de que região? Do Nordeste. E onde tem a maior quantidade de seca é o sertão. Então o cara está fazendo uma alusão comparativa de que em um determinado momento o Polo Norte poderá ficar que nem o sertão nordestino. Olha só. E lá embaixo tu tem um índio, um indígena, vamos dizer assim, desculpa, e o indígena filhinho, né? Pai e filho, olhando a floresta detonada. Só os tucos. Aí o curumim, né? Fala para o pai. Pai,
Agora que consegui crescer, entendo porque precisamos de cesta básica para sobreviver. Mais um cenário sarcástico, irônico e pejorativo. Por quê? Porque o filho do indígena está olhando que não tem mais vegetal, e de onde eles vão tirar alimento? Porque se não tem vegetal, porque não tem floresta? E se não tem floresta, não tem os animais para que ele possa caçar. Se não tem floresta, não tem evapotranspiração, não tem precipitação, não tem umidade, então não vai ter biodiversidade, não vai ter água. Então, eles vão precisar de cesta básica para sobreviver. É o chamado paliativo, né? E aí diz, reunindo as informações contidas nas duas charges, infere-se que A, B, C, D e E. Letra A. Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizem. O clima não tem característica. O clima sertanejo, o clima de um local litorâneo, a letra A está errada. B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Não é que não haja intervenção. Já houve, inclusive, derramamento de óleo no Alasca, que faz parte do Polo Norte. O problema é que a intervenção humana pode não ser tão grave no Polo Norte, mas é gravíssima nas áreas intertropicais, nas áreas equatoriais, nas áreas de maior biodiversidade, destruição, matança, desmatamento, devastação ambiental, que vão aumentar o quantitativo de calor, as anomalias climáticas, que vão, nesse momento, prejudicar o Polo Norte. A letra B também está errada. Letra C diz: o processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Será que é verdade? Aquecimento global, vamos eliminar a queimada, não vai ter mais aquecimento global. E as indústrias? E os automóveis? E as queimadas? Aliás, a queimada foi eliminada, a queimada não tem mais. Mas e a poluição das indústrias? E o lixo? Ficam incongruentes, né? Letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Ou seja, agora sim, tu estás entendendo algo global a partir de algo local. Pensou global, mas entendeu local, ou seja, desmatamento ou destruição de florestas, impedindo que haja equilíbrio térmico, prejudicando, nesse caso, no caso do texto, do contexto, o Polo Norte. Provavelmente, letra D. E letra E, os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Estava indo bem até a palavra planeta. O processo natural tem alcance regional. Quer dizer, então, que o processo da natureza fica somente contido num determinado local, numa certa bolha. Isso é errado. Vai pensar o local para analisar o global. A alternativa correta, letra D de dado, letra D de Deus no coração da gente. Bom, nona questão. Vamos para mais uma aqui. Desde que nós já falamos aqui. Resfriamento. Pessoal, prestem bem atenção nessa 11ª. Convecção, chuva convectiva. A gente começa a entender o seguinte. Nós estamos já, como diz o pessoal mais Amazônia, da Ribeirinha, estamos remando para a beira já, André. Olha só. A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e a variação dessa convecção, aquela ascendência de calor, aí você tem aquele ar frio lá em cima da troposfera, então há um choque, aquela grande precipitação e a chuva constante no local quente como o nosso, em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. Chuva. A nebulosidade tem a ver com a quantidade de nuvens no local. Nebulosidade, o regime de precipitação, determina o clima amazônico. Pois bem, o mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico aí tem resfriamento da umidade da superfície, variação da amplitude térmica de temperatura, dispersão do vento controlísio, existência de barreiras de relevo, convergência de fluxos de ar. Lembra que eu falei? Ar quente subindo, ar frio lá em cima da troposfera. Então, você tem uma espiral, há um choque e aí há uma precipitação. Não é a letra A porque tu não está resfriando a umidade aqui na superfície amazônica.
Não está variando muito, porque aqui na Amazônia, tu tem uma média, galera, aqui mínima média de temperatura de 25 graus, a máxima 30, 5 graus de diferença. Se fosse 10 graus, 12 graus, era uma amplitude térmica elevada, que não é o caso. Não varia muito. É como se fosse sempre quente aqui, sempre aquele mormaço. Dispersão do vento contralísio. O vento contralísio, pessoal, ele é uma coisa que acontece, mas não tem nada a ver com o contexto. Olha só a prova do Enem, né? O vento contralísio não está definindo a chuva. Ele vai levar nuvens para outros locais. Existência de barreiras de relevo. Aí a questão da chuva de relevo orográfica. Não, pessoal, é a letra E. Convergência de fluxos de ar. Questão de fisicoquímica. Questão de geografia. Questão do Enem. 11ª alternativa, a letra E. Pessoal, a gente está encerrando, vamos colocar assim, só mais uma questão aqui. A gente tem algumas perguntas para analisar ainda de clima. A gente vai fazer um compêndio de perguntas com o nosso último assunto, que foi conceitos, tem mais algumas perguntas lá. Fazer um apanhado também de climatologia. A gente vai trabalhar outras questões, outros temas na próxima aula, provavelmente seja população, e a gente vai fazer um apanhado bem bolado com um monte de questões para a gente analisar em uma quarta aula. Essa é a nossa quinta aula, então essa é a nossa terceira. Então a gente vai ter mais uma aula de população para nós chegarmos em mais exercícios para você. Então, um grande abraço para você, do professor Giovanni Marinho, fique com Deus. Você que nos acompanhou desde as 4h30, estamos aqui encerrando mais esse momento agradável com você, lembrando que o desafio está aqui para te ajudar a ser, como diz meu amigo ele, ser feliz, como diz o professor Jorge Amanajás, a transformar a vida pela revolução, e a revolução a gente faz pela educação. Então, com muita educação no nosso coração e no seu coração, fique com Deus. Abraço do professor Giovanni Marinho a todos vocês.